Olá! Em discussão no fórum desta semana, um dado da ONU relacionado à gravidez na adolescência. A taxa do Brasil está acima da média mundial. Aqui, a cada 1.000 adolescentes, 62 se tornam mães ainda muito jovens. No mundo, esse número cai para 44. E quais serão os efeitos e consequências dessa estatística? É isso que vamos debater hoje aqui no estúdio com a advogada Patrícia Zapponi e a especialista do Fundo de População da ONU, Ana Cunha. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada pelo convite. Bom, um tema bom, né, para a gente discutir, preocupante. Bem relevante, Ana, quero começar com você. O panorama mundial, né, é bem diferente da realidade aqui do Brasil. País de terceiro mundo, isso tem a ver? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que o Brasil está inserido. Tá. Bom, o Brasil tem feito progressos, né? Então, assim, nos últimos 10 anos, a gravidez na adolescência diminuiu em torno de 20%, então é importante reconhecer isso, né? Principalmente na faixa etária de 15 a 19, mas segue sendo um desafio principalmente na faixa etária de 10 a 14, né? Não tem caído na mesma proporção. Mas ainda assim, né, apesar de progressivamente a gente poder observar melhoras nesses índices, ainda é muito alta a gravidez na adolescência com relação à média mundial. Então, o Brasil tem 62 nascimentos a cada 1.000 adolescentes, né, de 15 a 19, mas a média mundial é de 44. Né? São cerca de 84,4, 88,4 adolescentes grávidas no último levantamento de 2019. Quer dizer, é um índice muito grande. Então, tem que haver o quê? Uma mudança cultural. Em outros países, né, do mundo também, então, se a gente tem essa média de 44 por 1.000, Coreia, por exemplo, tem 1 por 1.000. 1 por 1.000. E Angola, 163 por 1.000. Né? Então, realmente, é um indicador que varia bastante, né? Significa também que é possível evitar, né? A mudança cultural de cada região do Brasil afeta muito esse índice. Qual região predomina Então, você aqui? entra... Nós temos muito no Nordeste, né? Brasília, por incrível que pareça, é uma localidade que tem muito adolescente grávida. Né? Se você pegar o entorno de Brasília, o índice é muito grande. Varia bastante de região para região no país, de fato, principalmente no norte, no nordeste. É mais baixo no sul e no sudeste, né, o DF também. E é um indicador, a gravidez na adolescência é um fenômeno bastante relacionado com questões de vulnerabilidade social. Não tem como a gente não falar disso, né, quando a gente analisa esses dados. Então, acontece em todos os estratos, né, questão de renda, anos de estudo, mas ela é mais frequente naqueles estratos de mais baixa renda, menos anos de estudos, né? Então, tem várias relações aí com iniquidades sociais. Porque você se depara muitas vezes com meninas que a única saída que elas têm da vida delas é se relacionar com um homem mais velho ou se tornar mãe, para ela poder ter o espaço dela, a casa dela. Então, é muito difícil você lidar com essa cultura, que a solução da vida é uma gestação. Ainda nós temos meninas e famílias que pensam dessa forma. E, Patrícia, elas acabam também exercendo menos direitos, né? Na saúde, no lazer, no trabalho? Em tudo, no estudo, no trabalho, porque muitas vezes cessam. O número de meninas que abandonam a escola é muito grande. Quer dizer, ela se torna mãe e muitas vezes ela nem estuda, nem trabalha. É como se a vida dela ficasse estagnada por ser mãe. Aí vem uma nova gestação, né? Que às vezes são até de pais distintos, porque é uma questão de sobrevivência. É muito triste essa realidade. Eu vou aproveitar para trazer um dado do IBGE, que aponta que a cada 10 jovens, nessa faixa de 15 a 17 anos, que tem um filho ou mais, menos de 3 continuam estudando, né? Que reflexo que a gente tem nisso lá na frente? O trabalho, a qualidade do trabalho que essa pessoa vai ter, a qualidade de vida dessa família, a mudança da realidade social, da vulnerabilidade social dessa família, vai ser muito pequena, porque as realidades elas se repetem. Dificilmente você vai ver uma mãe adolescente que aquela filha não vai ter uma gestação adolescente também. Muitas vezes essa realidade ela se repete inúmeras vezes na mesma família. Esse padrão lá fora também é assim, Ana? Também, principalmente na América Latina, né, que tem um padrão bem semelhante
ao do Brasil, e que é esse traço que a doutora Patrícia estava trazendo, né? Assim, de muitas vezes em condições de pobreza, extrema pobreza, exclusão. Então, são famílias que já precisariam ter um investimento focalizado do Estado, né, para conseguir superar aquela situação. E aí, o caso de uma gravidez não intencional nessa família, na adolescência, as condições de que essa adolescente, que essa família possa vir a quebrar com esse círculo, né, de pobreza e de desigualdade, ela é muito menor, né, a possibilidade de quebrar. Então, de romper acaba tendo um ciclo intergeracional de pobreza e de desigualdade, né? Então, tem uma relação aí. Mas é fundamental que a gente coloque justamente quão importante é que, uma vez a gravidez tendo acontecido, né, de que o sistema de ensino, de que a escola facilite, né? Então, que o Estado precisa apoiar essa adolescente justamente para que ela possa se reinserir. E uma maneira então, voltar para a sua trajetória educacional, para que ela possa ter melhores condições depois, mais anos de estudo e poder se inserir de uma forma mais qualificada no mundo do trabalho, né? Justamente para não permitir esse ciclo intergeracional da pobreza e da desigualdade. Que aí vem o acesso às políticas públicas. Porque muitas vezes essa adolescente, ela não teve acesso à questão da prevenção. E posteriormente, ela também não faz o pré-natal. E aí tem a questão educacional, do sistema educacional. Quer dizer, é uma corrente de falhas que culmina numa problemática muito maior. Trazendo justamente esse aspecto, né, desse apoio que é necessário, né, receber. Então, mais do que estigmatizar essa adolescente, e aí é fundamental a gente ver como tem relação com outras questões de acesso a políticas públicas, acesso a direito, à informação, né? Então, essa adolescente, é fundamental que não se responsabilize individualmente, né? Primeiro que uma gravidez não é fruto sozinha, né? Assim, ela teve um parceiro, né? Então, existe pelo menos uma corresponsabilidade, né, do casal nisso aí. E políticas voltadas para os meninos, né? E também, uma vez que essa gravidez ocorre, né, então, além dessa retomada da trajetória educacional, também a importância de um apoio, por exemplo, de oferta de creches, né? Desde os anos 70, as mulheres falam tanto, né, da importância das creches para que as mulheres possam seguir suas carreiras, ter um desenvolvimento econômico, né, autonomia. E isso também é válido para as mães adolescentes, né? Elas também precisam desse apoio para retomar suas trajetórias e alcançar o seu pleno potencial, né, futuramente. E a questão dos meninos é não invisibilizar, porque a paternidade ela é invisibilizada na questão da gravidez na adolescência. Falando de forma clara, eles não sofrem as mesmas consequências. Não sofrem, não existe uma política de paternidade responsável na adolescência, um apoio também para esse menino, porque a alteração da vida dele, quanto pai, a partir do momento que ele se torna pai, é muito drástica, ele vai ter que ser provedor de um lar. E aí o que acontece? As famílias, principalmente as mães das adolescentes grávidas, elas assumem uma responsabilidade conjunta. Esse pai, ele fica alijado do processo, ele é excluído desse processo e que reproduz o quê? O machismo, uma continuidade do machismo. Da consciência de que o homem pode tudo e a responsabilidade é sempre da mulher ou da menina. E já existe um pré-julgamento também, né? Principalmente, a gente está falando aqui de um cenário social muito desigual. Então, quando essa adolescente engravida, já está ali no ar que para ela sair daquela vulnerabilidade aqui, naquela situação, é muito difícil. É como se a vida dela tivesse acabado. E, na verdade, se nós olharmos de alguns prismas, acabou. Ela termina porque ela não tem o suporte necessário para continuar. Nem da família desse pai, nem desse pai, muitas vezes nem da família dela. Porque se torna, é mais um. Muitas vezes tem a visão do mais um e não se preocupa como é que está o psicológico dessa menina, em que estado que ela se encontra, ela não faz o pré-natal, então ela não tem o acompanhamento, ela pode sofrer inúmeros problemas de uma gestação na adolescência, do feto concorrer com a própria menina, e uma coisa que não se fala da mortalidade de adolescentes grávidas.
Porque cientificamente tem um peso que essa adolescente tem que ter para o bebê não concorrer com ela nessa gestação, não gerar problemas de saúde. Principalmente se for no início da adolescência, né? Exato. Uma adolescência mais avançada, existe uma idade mais menos crítica? orgânico e mais... Como? Uma idade mais crítica? Sim, quanto mais baixa a idade, maiores os riscos se ela, orgânicos, né? Se ela tiver menos que 45 quilos, uma gestação se torna muito arriscada. Então, tem vários fatores que não são divulgados, na verdade. Não se fala do índice de mortalidade de adolescentes. Não se fala da problemática que essa adolescente vai ter, psicológica e físico-orgânica. Então, tudo isso deveriam ter campanhas que explicassem. Olha, se você ficar grávida, você vai passar por todas essas dificuldades. Porque também vem na questão da romantização da maternidade. Que isso é uma coisa que todas as mulheres passam, né? E que todas a maternidade falam a mesma coisa, é né? sagrada, Durante, que não é isso. E é um momento... E é um momento belo, é um momento sagrado, porém tem suas dificuldades, e muitas dificuldades. Então, assim, a conscientização acho que passa por essa questão da realidade da maternidade. Bom, em 2019 foi criada a lei que instituiu a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, mas chegou tarde, né? Chegou, na verdade, era um projeto de lei de 2011. Então, demorou o quê? 8 anos para que ela fosse sancionada e passasse a valer. Então, o que aconteceu nesses 8 anos? Tivemos campanhas? De que maneira? Como é que a política pública chegava nesse adolescente? Como é que acontecia essa conscientização? Porque virou lei, hoje é lei. Está no ECA, está no artigo 8º, existe uma semana de conscientização que todo mundo, todas as pastas, seja ela municipal, estadual ou federal, ficam voltados para a prevenção. Mas a prevenção não é só durante uma semana, é durante o ano inteiro. Né? Então, como é que isso funciona? Esse movimento também existe em outros países, Ana, de semanas de prevenção, de campanhas? Sim, não, é um tema que existe, né? Assim, então, são vários os países que estão engajados, aqui no Cone Sul mesmo, né? Argentina, Uruguai, Chile, né? Então, eles contam também com leis específicas, né? Inclusive de um engajamento do sistema educacional. Eu queria reforçar também esse aspecto, né, da importância de se trabalhar a informação, né, informação adequada, de acordo com a idade, né, quando a gente está falando do papel da escola, não são os mesmos conteúdos para qualquer idade, né? Então, cada idade você vai ter um tema, um tipo de abordagem, né? Então, quanto mais nova a adolescente ou o adolescente, né, vai ser muito mais uma questão de corpo, que tipo de toque é possível, que tipo de toque já né, caracteriza um abuso. Então, auxiliar que essa adolescente ou criança, né, isso que a gente tem os casos, né, inclusive em casa, né, nem sempre a casa é um locus de proteção. Que nós não podemos esquecer que dos 10 aos 14 anos é crime, estupro de vulnerável. E esses números também, é até bom você citar esses números. Dentro dessa faixa etária de 10 a 14 anos, segundo estatísticas até da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, a gestação acontece intramuros. O que quer dizer intramuros? É resultado de uma violência doméstica e intrafamiliar, que muitas vezes as famílias se calam. Que aí a gente entra na cultura do segredo de família, entre outras coisas. Só para completar, vale ressaltar que esse fenômeno tem ligação direta com o casamento infantil, que aqui no Brasil é muito presente, com a violência e a exploração sexual, Exato. Que em alguns estados é algo inaceitável. Tem forte correlação aí situações de abuso e violência, Sim. né? Cerca de mais de 22 mil bebês nasceram de mães adolescentes de 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. Então, né? É uma realidade, é uma coisa assim, ela não está longe, ela está muito presente. Porém, nós pegamos campanhas que invisibilizam essa faixa etária de 10 a 14, eles focam dos 15 aos 19. Por falar em campanha, vamos assistir então a mais recente campanha que o governo lançou para combater a gravidez na adolescência. Pode rodar. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.
Bom, essa campanha aí foi alvo de polêmica, né? A Defensoria Pública da União chegou a recomendar ao Ministério que não veiculasse essa campanha porque não existe uma comprovação científica de que essa questão de abstinência sexual seria eficaz na prevenção. E aí quero saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, ao meu ver, para se ter uma campanha tão somente de abstinência, com a globalização da informação, porque todo adolescente tem um celular, todo adolescente tem acesso à internet, à televisão, existe uma carga de sexualidade, sexualização muito grande na própria TV, seja canal aberto ou fechado. Você teria que ter um retrocesso em todas as informações, ao acesso à informação. O que a gente tem que dar para o adolescente é o que? A opção. Ele tem que saber os métodos contraceptivos e ele tem que ter a opção de ter abstinência ou ter uma vida sexual ativa. Porém, se tiver uma vida sexual ativa, ele tem que saber quais os métodos, quais as consequências, tanto o menino quanto a menina. Eu posso falar pela minha casa, eu tenho 2 adolescentes. Uma adolescente que chegou e falou, mamãe, eu vou ter uma vida sexual ativa. E a outra disse, mamãe, enquanto eu não me formar, eu não quero ter. Então, são 2 meninas criadas da mesma maneira, com visões distintas. Então, você tem que respeitar a questão personalíssima de cada um. Para que disse que gostaria de ter a vida sexual ativa, eu falei, bom, então nós vamos ter que tomar providência, o risco é esse. Eu sempre falo que mesmo tendo método contraceptivo, a chance de você engravidar é sempre de 50%. Porque o método contraceptivo, ele pode falhar. E você tem que usar o método contraceptivo de uma maneira muito correta. Porque muitas vezes tem até a pesquisa, né, da falha na utilização do método contraceptivo que leva à gestação. Sua opinião? Então, reforçando que mais cedo ou mais tarde, né, esse adolescente vai optar por iniciar a sua vida sexual, né? Assim, são raros os casos, né, enfim, a população tem uma vida sexual ativa, né? Em algum momento essa decisão ela ocorre. Então, o mais importante é que quando essa decisão acontecer, que esse adolescente tenha as informações, tenha as habilidades. A gente fala de habilidades no sentido de que vai para além da informação, né? Às vezes o adolescente sabe utilizar o método, tem acesso ao método, mas se não tiver, por exemplo, o empoderamento para negociar o uso do preservativo numa relação afetiva, provavelmente esse preservativo não vai ser utilizado. Ainda existe a questão da prova de amor, né? Ou de carregar na bolsa, o estigma, não posso carregar. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse aspecto integral, né? Então, trazer informação, o acesso aos serviços, aos insumos, mas também essas habilidades socioemocionais que empoderam as adolescentes e os adolescentes. Tá certo, a gente fala mais sobre isso, então, no próximo bloco. O Fórum faz uma pausa, já já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Fórum, falando hoje sobre o alto índice de adolescentes grávidas no nosso país. É isso que vamos debater hoje aqui no estúdio com a advogada Patrícia Zapponi e a especialista do Fundo de População da ONU, Ana Cunha. O esforço tem que ser comum, então essa seria a fórmula? Com certeza, envolve vários setores da comunidade em que o adolescente está envolvido. E cada um tem que ser ator e responsável por isso. Quer dizer, às vezes o princípio de comunidade em si, as pessoas não levam em conta a responsabilidade que você tem pelo seu vizinho, pelo não julgamento, mas por você tentar trabalhar isso, né? Então, juridicamente nós temos até as mediações que hoje estão vindo muito fortes para dentro do direito de família e que em alguns lugares do país, principalmente no Sul, já estão trabalhando essa questão da gravidez. Faz-se mediação quando um adolescente está grávido, chama-se as 2 famílias e coloca a questão na mesa para ver de que forma essas 2 famílias vão atuar. E com relação à prevenção, todas as pastas envolvidas, educação, saúde, justiça, elas uma questão de saúde pública. Em sendo saúde pública, envolve tudo, né? Então, todos nós somos responsáveis de uma forma ou de outra. As leis existem, está amparado pelo ECA,
e pelo Código Civil, por todas as leis em si, pelo Código Penal, quando a faixa etária não condiz com a adolescência, para a permissão da questão dos atos sexuais. Então, assim, todos têm que ter esse olhar voltado. Não adianta você criar algo que vai ferir os direitos sexuais e reprodutivos, porque eu não posso impor a alguém se ela tem o direito de ter filho ou não, se ela quer ou não. Tudo bem, aconteceu, mas ela sabe que vem, ou muitas vezes pela necessidade, pela vulnerabilidade social, ela se torna mãe, até para ela ser aceita em determinado meio, para ela ter uma condição de acesso maior a algumas coisas. Então, o olhar tem que ser amplo. E, Ana, falando em prevenção, o Brasil, né, se a gente comparar com esse cenário mundial, ainda dá a essa adolescente ou o adolescente, a gente não pode esquecer, né, do papel do adolescente aqui, o menino, esse acesso a preservativos, por exemplo, ou falta informação, poucas pessoas ainda sabem que no posto você pode pegar uma camisinha de graça. Sim, pois é, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele oferta 8 métodos contraceptivos, né, diferentes e gratuitamente, né, então é possível ter esse acesso. É claro que o que a gente precisa também garantir é que esse acesso também venha junto com atendimento de qualidade. No caso de adolescentes, isso implica, por exemplo, o respeito a determinados critérios como confidencialidade no atendimento, né? Então, o adolescente, às vezes, procura uma unidade de saúde que é no seu próprio bairro, então tem receio de que alguém da comunidade saiba que ela já tem uma vida sexual ativa, né? Então, esse aspecto da confiança no profissional, da confidencialidade, ele é muito importante. E adolescentes podem, inclusive, acessar os serviços sem a presença de um responsável, né? Então, falta ainda informação sobre esses direitos e também falta ainda qualificar, né, esses profissionais, esses serviços, né? Mas muitos também já têm avançado muito, inclusive o próprio Fundo de População da ONU tem concedido alguns selos de certificação para serviços de qualidade na atenção à saúde de adolescentes. Então, por um lado, a gente tem vários desafios, né, e precisa intensificar esforços, mas outros serviços e profissionais já têm tido uma performance, né, de qualidade, um serviço acolhedor. E nós precisamos levar em conta também a questão das famílias. Como essa família aceita muitas vezes a notícia, porque muitas vezes a mulher ainda é mal vista, né? Tem um mau olhar para aquela mulher que já tem uma vida sexual ativa. Culturalmente, né? Ainda tem isso, né? Então, assim, é uma mudança cultural. E o que acontece? As escolas, principalmente é o que eu sempre falo, as escolas têm que voltar a dar as aulas. O SUS, a Secretaria de Saúde, ela tem que ter uma atuação muito próxima com a escola, porque muito além da gravidez, nós temos a DST, temos a AIDS, que o número de HIV em adolescentes está crescendo sem controle, descontroladamente. Então, existe toda essa questão. Inclusive, da corresponsabilidade, de trabalhar também na escola o papel masculino. Né? Trabalhar os dois, a questão ambos. do cuidado, da saúde, também é uma questão deles, né? Também cabe a eles Ninguém se preocupar imune, né? com isso. Ninguém está imune. Então, pode acontecer com qualquer um. E tudo. O HIV, as DSTs e a gravidez. A gravidez, dentro das doenças todas que nós temos, é um ser porque vai gerar toda uma responsabilidade maior. Não é uma doença, porém é um ser humano que vai te gerar uma série de encargos e incumbências que, se você não tem nem capacidade emocional para você, como é que você vai criar essa criança? Né? E é legal falar, a gente está falando do âmbito de escola aqui, né, que é permitido por lei que você amamente o seu filho, para as mães que decidem voltar, né, mesmo com o filho aí pequenininho, ainda amamentando, que amamente no ambiente escolar. Isso é muito interessante. Nós temos a lei, porém nós temos muito preconceito. Existem meninas que não conseguem amamentar seus filhos nas escolas. Existem escolas que, apesar da lei, não aceitam. É mesmo. Então, a realidade é... A realidade é outra. Complicado. Queria também trazer essa questão do impacto, né, assim... de trajetórias educacionais, enfim, a importância que a gravidez não seja um fator para prejudicar essas trajetórias, que isso tem
um efeito não só na vida dessa adolescente, né, e dessa família, né? Por exemplo, existe um estudo do Banco Mundial que diz que se todas as adolescentes no Brasil esperassem para depois dos 20 anos para ter o primeiro filho, que isso ia ter um incremento econômico no Brasil, no PIB nacional, de 3 bilhões e meio de dólares ao ano. Então, você tem aí, vai para muito além dessa adolescente, né? Você tem que adolescentes que contam com seus direitos reprodutivos respeitados, elas têm mais chance de conciliar as suas trajetórias reprodutivas com as trajetórias educacionais e com a sua vida profissional. Isso significa que elas têm mais condições de ter um trabalho digno, né, um trabalho qualificado e de contribuir economicamente para suas famílias e para os seus países. Né? Então, é um tema que diz respeito a todo mundo. Entramos novamente na questão educacional. Porque é na educação que ela vai ter, porque ela pode vir de um seio familiar distinto, até de uma mãe adolescente. Porém, se ela tiver essa educação de que os direitos sexuais e reprodutivos dela estão sendo respeitados e ela tem como prolongar essa questão da maternidade, então melhora-se muito. Então a gente bate novamente na educação, na conscientização. Não é dizer, olha, isso é errado. Não, isso não é errado. Porém, se acontecer antes de determinado tempo, vai te acarretar determinadas coisas, e socialmente acarretar também muitas sanções e muitos problemas. Dá pra gente bater papo aqui, né? Durante uma hora aí, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Bom, você pode rever o fórum e acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais. No YouTube, o canal é TV Justiça Oficial e no Twitter, @TV Justiça. Te espero na semana que vem com outro tema. Tchau, tchau.